Cara, eu saí do banco, na época que eu trabalhava lá no Safra, ganhando uns 15 mil por mês pra ganhar 3 mil. E pouco tempo depois, eu comecei a ganhar R$ 0. O Economic, que é o projeto que eu me dediquei depois do banco, quase foi à falência e por isso que eu comecei a ganhar nada. E o mais doido é que mesmo assim, essa foi uma das melhores decisões da minha vida. É sério, velho, tem bastante gente que me acha corajoso por ter trocado uma carreira que era bem sucedida, né, em São Paulo, por uma vida muito mais simples, morando no interior, aqui no meio da natureza, mas principalmente eu consigo agora ter muito mais saúde mental. Mas até chegar nesse ponto, o perrengue foi bonito, viu? Naquela época lá, eu era economista num banco, num dos mais importantes do Brasil, eu ganhava bem, morava em São Paulo, tinha aquele estilo de vida de quem tá vencendo na vida, né? Pelo menos no Instagram é o que todo mundo vê, né? Tinha uma casa num lugar legal, um carrão, frequentava lugares da hora. Só que, velho, eu tava numa vida miserável, cara. Eu tava pirando de ansiedade. Eu tava num ambiente que tem fama de ser tóxico, né? Então, pô, eu trabalhava diretamente com 2 diretores estatutários, né? Eles, por obrigação do Banco Central, eles tinham que ser sócios do banco. Um deles era um imenso de um babaca, ele tratava mal todo mundo, eu inclusive. Ele já chegou a falar que o meu trabalho, eu tava lendo o jornal pra ele, que isso ele faria sozinho. E, às vezes eu tava falando numa reunião que eu fazia todo dia com ele, com a mesma equipe, e ele ficava falando junto comigo só pra me desaforar. E cara, eu lembro até que nesse período eu comecei a fazer terapia, e o assunto era quase sempre trabalho. E não foi nem um clique que eu tive numa sessão, mas depois de uma sessão ao longo dos próximos dias, eu falei, cara, não vou mais aceitar esse tipo de desaforo, velho. O que pior pode acontecer? Ele pleitear minha demissão, porque ele não era meu chefe direto, né? Mas ele tinha esse poder, e eu ser demitido? Dane-se! Porra, eu tinha minha reserva, e daí? Eu não sou quadrado, arrumo outro emprego. E eu comecei a ver que depois disso, ele começou a me afrontar muito menos. Olha que doido. Como eu acordava e meu papel era manter todos os investidores institucionais, a galera que investe a grana do banco, né, bem informados, né, e fazer minhas projeções de inflação, PIB, Selic, esse tipo de coisa, eu ficava na noia de que eu tinha que saber tudo que tinha rolado, porque se alguém me perguntasse alguma coisa e eu não via aquilo na notícia, ia ficar mal pra mim, só que é humanamente impossível. Eu acho que eu notei anos depois, né, que eu comecei a relaxar, falava, não dá tempo de ver tudo, e comecei com uma postura muito mais confiante pro banco. E com isso eu acho que ele começou a me afrontar menos e eu comecei a ser mais respeitado, inclusive. Só que tinha aquele mundinho de mercado financeiro, né? Se você não tá ligado como é que é isso, é pura ostentação, gastação de dinheiro. À torta à direita, vestir roupa cara para ser respeitado. A galera te vê muito assim, pô, se ele veste o terno cara é porque ele tem dinheiro para comprar, ele é alguém importante. E eu acho que foi meio aí que me deu um estalo, velho. Tipo, por que eu tô vendendo meu tempo para sustentar uma vida que nem faz sentido mais para mim? E aí, cara, eu fui cada vez mais latente, eu comecei a pensar, cara, e se eu vivesse só do Economic, que eu já tocava o projeto do Economic paralelo à minha carreira há muito tempo, mas e se eu fizesse só isso? Eu ia ganhar menos do que eu tava ganhando? Sim. Mas, velho, aquele estilo de vida caro nem fazia mais sentido pra mim. Só que o pensamento de, pô, e se der errado, né? O medo vinha junto. Eu ia pensava, cara, você vai abrir mão de um trabalho que um monte de gente queria, ganhando praticamente 15 mil reais pra um negócio que é totalmente incerto. Viver do digital, que é um troço que ainda era visto como coisa de adolescente no meio que eu trabalhava, gerava um preconceito, né? Eu sei que eu combinei com os meus 2 sócios da época que eu ia me dedicar 100% ao Economic quando eu saísse do banco, e eles iam manter os empregos deles, né? Eles eram meus sócios, mas trabalhavam no Economic, e também cada um no seu respectivo trabalho. E foi nessa, né, que meu salário saiu de 15 mil do banco para 3 mil, e eu nem CLT era, e comecei a ganhar esses 3 mil porque eu era o único sócio com dedicação integral ao Economic. Então eu trabalhava mais do que eles, só que logo depois veio a pandemia, os clientes sumiram, a receita despencou, e a gente, que éramos em 3 sócios, ainda tinha a equipe que trabalhava com a gente que a gente tinha que pagar. Não era uma baita equipe, não. Uma empresa gigantesca, mas tem até hoje, tipo, já teve uma equipe maior aqui, mas hoje tem Carlita e Jenny e a Vanessinha, tem a Mari, tem a contadora e tem eu, né? Hoje o time, somos em 6 pessoas. Já chegamos a ter 2 editores, uma equipe maior de comercial, que é o que a Mari faz hoje, minha empresária, já foi
o time da Gás, né, que tinha 4, 5 pessoas, a gente teve que dar uma enxugada. E nessa aí, que entrou a pandemia, eu abri mão do salário que eu tinha. Eu falei pros meus 2 sócios da época, porra, se o Economic quebrar, eu assumo o risco. Eu ia preferir isso do que voltar para aquela vida. Então, se o Economic fosse a falência, ia ficar como um saldo, né, os meses que eu não tava recebendo salário, para ser pago caso o Economic voltasse a ser lucrativo. Caso não, ele fosse a falência, eu perdia isso, não ia ser prejuízo para ninguém. Só para mim, né? Na verdade, velho, eu acho que eu preferi o risco de ver o meu projeto, o Economic, dar errado e eu ficar frustrado com isso, do que ficar frustrado por nunca ter tentado fazer dar certo um negócio que era meu sonho. E, mano, pra quem é ansioso, que nem eu costumo ser, ver o dinheiro acabar e não poder fazer nada é punk, velho. A sensação de não ter esse controle é horrorosa. Mas, ao mesmo tempo, foi justamente isso que começou a me ensinar a lidar com o que eu mais precisava lidar, que é as coisas que fugiam do meu controle. A gente não tem controle de quase nada, quem é ansioso tem essa mania de querer controlar as coisas, só que, velho, a gente pode até se preparar, inclusive financeiramente é uma das preparações que eu sempre indico fazer, mas controlar as coisas, pode esquecer, só vai ficar mais ansioso. Daí em diante, velho, teve vários meses que o saldo foi negativo, o dinheiro que entrava era praticamente só para pagar a galera que trabalhava com a gente, às vezes nem isso, então a gente tinha uma graninha guardada e tinha que desfazer da reserva de emergência do Economic, e eu me lembro de várias vezes eu olhar pro balanço do mês e pensar, velho, eu não sei se isso vai dar certo, não. Só que ao mesmo tempo, cara, era uma sensação de que eu não podia desistir, porque lá atrás eu sabia, eu tinha consciência, pensando racionalmente, que eu tinha me preparado para isso, eu tinha guardado dinheiro, cortado dos meus gastos pessoais e do Economic também, tudo que era desnecessário, diminuído o meu custo de vida, e foi esse preparo que me possibilitou continuar perseguindo esse sonho. Porque o inesperado, eu sempre falo, né, o imprevisto ele não é tão imprevisto assim. Ele sempre vai acontecer, a gente só não sabe quando e o que, mas a gente tem que estar preparado para isso. E cara, eu tenho uma visão, não sei se você concorda comigo, que o universo ele tá aí para ensinar as coisas pra gente, mas a gente só aprende nessas dificuldades dos desafios que o universo bota na nossa frente se a gente fez a lição de casa. E a lição de casa era essa: viver abaixo do que eu ganhava, aprender a dizer não para vários gastos idiotas e insistir no sonho que eu queria, persistir, eu acho que é a melhor palavra. Ter um trabalho digital para poder trabalhar de qualquer lugar, de falar de um assunto que eu acredito, que é finanças, com esse olhar que eu tenho aqui, só ia dar certo se eu tivesse disciplina e persistisse no meu sonho e eu tava preparado para isso, né? Dessa época aí eu tirei 4 lições. Uma delas, que eu já passei aqui por alto. O imprevisto não é tão imprevisto assim. A vida vai te testar. Quase nunca vai ser na hora que você gostaria que, agora eu tô prontíssimo para encarar isso. Não, vai vir uma rasteira do nada e a preparação que você pode ter é financeira. Claro, tem outras preparações psicológicas, emocionais, mas o que eu tô falando hoje aqui, velho, é que ter uma grana guardada ajuda, inclusive, você ter base emocional para passar pelo desafio. Como eu falei, a gente não sabe qual imprevisto vai acontecer. Esses dias quebrou a tela do meu celular, que é um negócio clichê que eu venho falando aqui. Eu fui fechar a porta, eu tava levando o dono do sítio para Ilhéus, que ele ia pegar avião. Fui na caminhonete dele, pesadona. Nessa bermuda aqui, bolsa aberta, meu celular caiu, fechei a porta bem nele, tela nem funcionava mais. Eu gravo com o celular, que é o que eu tô gravando agora. R$550 foi pro ralo. Eu não fiquei desesperado, porque eu guardei dinheiro, tenho minha reserva de emergência, e isso me deixa muito mais tranquilo e vai te deixar também. Então, esteja preparado para esses imprevistos, que não são tão imprevistos assim. Segunda lição que eu queria discutir é que simplicidade é liberdade. A gente tem a impressão, e vários influenciadores caminham por essa trajetória aí, né, por essa mensagem de que liberdade financeira é ter dinheiro suficiente para não precisar mais trabalhar. Balela! Cara, isso é o último grau de liberdade financeira, e se a gente for jogar muito limpo aqui, pouca gente no Brasil vai ter dinheiro suficiente para parar de trabalhar e viver só dos rendimentos, porque a realidade do Brasil é de custo de vida altíssimo e de salários baixos. Só que a gente já tem liberdade financeira, um grau de liberdade financeira, quando a gente tem R$5.000 de reserva de emergência, que aí a gente quebra até o celular, a gente se vira, o salário atrasou, o cliente não pagou, você não se desespera. E tem outros graus de liberdade financeira que você vai conquistando conforme você vai simplificando sua vida para te propiciar essa liberdade. O lance de eu perceber que eu tava num estilo de vida tóxico, né, na época de banco, gastando dinheiro que eu não precisava, eu tinha ternos de, na época, R$3.500, velho.
Olha que doideira. Era o meio que eu estava inserido, era, entre aspas, necessário jogar aquele jogo, mas o meu guarda-roupa valia um carro popular, velho. Que insanidade é essa? Se você parar pra pensar, tem muita gente que nem tem essa necessidade, entre aspas, de vestir um terno caro que era, entre aspas, exigido no meio que eu trabalhava, né? Mas tem tênis de R$ 1.500, coleção de tênis. Velho, seu salário é praticamente esse. Então, a hora que você simplifica a sua vida, você começa a poder economizar e conquistar mais liberdade e para de se apegar a símbolos de status e tira essa agonia do peito que esse senso de competição te faz gastar dinheiro com o que não precisa, porque é uma competição, é comparado com os outros. Você vê no Instagram, você vê seu amigo gastando dinheiro com besteira, aí você quer gastar também porque, putz, se ele faz, eu também tenho que fazer para me sentir bem, para postar, para ser visto. Cara, simplificar sua vida é o que vai te dar liberdade. Outra lição que eu tirei, velho, não dá pra controlar tudo. A ansiedade que eu sentia, parte dela, vem da tentativa de prever o imprevisível. Então os imprevistos vão acontecer, a gente tem que estar preparado para eles, mas não tem como prever quando eles vão acontecer. Então, sossega, esteja preparado, mas não precisa arrancar os cabelos por mania de querer controlar tudo, porque a gente não controla nada nesse mundo. Pô, exemplos recentes. Tava morando com a minha ex-namorada, de repente tudo foi por água abaixo. Eu tava me planejando pra ter uma vida com ela, não tive. Eu tinha uma sócia, de repente, a gente era amigo, inclusive, de repente tudo desandou e a gente não pôde mais continuar na sociedade. E assim, tem que confiar um pouquinho no que o universo tá apresentando pra gente. Não adianta querer controlar as coisas, tem que estar preparado para encarar com serenidade. As coisas boas vêm em seguida quando a gente aceita, né? Que as coisas aconteceram daquela maneira e vamos, é daqui pra frente, velho. E a última lição, meio que a gente já falou, né? Fazer sua parte é o que vai te salvar. Eu acredito muito que o universo funciona de uma maneira perfeita, mas o universo ele só ajuda quem se ajuda. Você pode trocar a força do universo que eu comentei aqui por Deus, né? Deus só vai ajudar quem faz a lição de casa, quem se ajuda primeiro. O que eu já vi de gente, aqui em Itacaré mesmo, que porra, sonhava em morar aqui, mas não se preparou financeiramente para isso e teve que abortar o sonho precocemente, bem na hora que as coisas começaram a se encaixar, a encaminhar positivamente, porque o dinheiro acabou. Então, liberdade sem preparo, eu falo que é só sorte com prazo de validade. A hora que vem o imprevisto, uma maré de azar, se toda aquela liberdade que você sonhou ter, você não tem uma base fundamentando aquilo, financeira principalmente, sua sorte acaba, meu brother. Agora, se você tá preparado, se você fez a lição de casa, aí sim você passa pelas adversidades da vida, não precisa abortar seus sonhos, tira lições de tudo isso, porque é na hora da adversidade que a gente aprende uma cacetada de coisa e segue em frente, sem ter que desistir e voltar pra casa do pai e da mãe, por exemplo. Cara, hoje, olhando pra trás tudo que eu passei, ver que essa fase que eu, no fim das contas, eu perdi dinheiro, esse foi o menor dos problemas. Porque o que eu ganhei em troca foi muito mais importante. Minha ansiedade, minha saúde mental estão bem mais sob controle, porque eu tirei lições disso, né? Uma sensação boa de ter tido o privilégio de ter acreditado no meu sonho, porque eu me preparei para isso. E hoje eu tenho tempo para continuar apostando nessa direção e viver do jeito que eu sempre quis. Inclusive, se as coisas não caminharem bem, porque o mercado de influenciadores está uma draga atualmente, eu fiz até um vídeo no Insta, eu já postei no YouTube, acho que eu ainda vou postar, sobre como o mercado de influenciadores está cada vez pior, né? Então, se as coisas caminharem numa direção que, bom, beleza, vou ter que desistir desse meu sonho, também não é nenhum problema. Eu acho que eu vou voltar muito mais valorizado pro mercado financeiro tradicional, porque eu tive uma vivência muito única. Eu geri uma empresa completa, geri equipe, cuidei do financeiro, cuidei do contábil, cuidei do comercial, exercitei pra caramba uma habilidade importante de ensinar finanças para os outros. Eu acho que eu volto muito mais valorizado. Eu lembro que eu tinha uma colega no mercado de trabalho que era bem famosa, bem pica, assim, na mesma área que eu trabalhava, né? E ela deu uma surtada e saiu do mercado financeiro tradicional e foi trabalhar por 2 anos, mais ou menos, estudar e trabalhar com Theta Healing, que eu nunca tinha ouvido falar na época. E o mercado financeiro, a galera que eu trabalhava tem preconceito com esse tipo de coisa e tirava sarro, né? Fazia piada, olha lá, tá no Theta Healing, olha que doideira, vi no Instagram. E cara, 2 anos depois, ela se refez, que eu acho que foi necessário para ela.
voltou para a mesma área como se nada. E a galera costumava falar, mano, você vai ficar desatualizado, você vai sair. Eu tinha que acompanhar a conjuntura econômica, né? Trabalhava em macroeconomia, você vai sair, você vai estar desatualizado, ninguém mais te contrata. Balela, ela voltou para o mesmo posto de liderança num outro emprego, ganhando tão bem quanto antes. Eu não tive mais a oportunidade de conversar com ela, mas eu acho que seria o mesmo caso. Volta mais valorizado, você ficou um ser humano mais plural, teve novas vivências, velho. E ela fez isso porque ela se preparou. Percebe? Ela deu uma surtada, mas com certeza ela foi estudar e ficar 2 anos praticamente sem ganhar dinheiro, bem menos do que antes, né? Pelo menos, porque ela tinha uma base financeira. Isso é importante. Eu sei que a realidade do Brasil é de custo de vida alto e salários baixos. Mas, cara, esse esforço de começar a simplificar a vida, cortar onde der, para economizar uma grana e fazer um pé de meia, te dá esse tipo de oportunidade que pouca gente tem. Então hoje eu vivo do jeito que eu sonhei há muitos anos atrás, mas isso só aconteceu porque lá atrás eu tive coragem de mudar e disciplina para cortar esse tipo de coisa e me preparar. E o mais curioso é que o preparo me trouxe mais fé, mais confiança, não uma fé religiosa, mas aquela sensação mais de confiança em mim mesmo, de que quando eu faço a minha parte, o universo conspira a favor. Então se você tá pensando em mudar qualquer coisa na sua vida, faz um esforcinho para guardar um dinheiro, eu te ajudo. Eu sei que não é fácil no Brasilzão que a gente vive, que tudo é caro, que todo mundo ganha mal, mas é isso que vai te dar a liberdade para praticamente tudo que você quiser mudar. Bom, eu sou o Cezita, é disso que a gente fala todo dia aqui no Economic, tem 2 vídeos aqui do lado pra gente continuar trocando uma ideia, e me segue nesse outro botão aqui.